Haverim, sejam bem-vindos a mais um vídeo comentando a Parashá da semana. E hoje nós estamos comentando a Parashá Lech Lechá. Na Parashá dessa semana, nós começamos a ler sobre as atividades e as experiências do patriarca Abraham, que carinhosamente nós chamamos de Avraham Avinu, ou seja, Abraham, nosso pai. Abraham foi o progenitor de todo o povo judeu, e não só do povo judeu, mas de muitas nações conhecidas no período bíblico, como os ismaelitas, filhos de seu filho Ismael, ou os edomitas, filhos de seu neto Esav, ou ainda os midianitas, que eram filhos de Abraham com Quetura, de onde veio a esposa de Moshe Rabbeinu. Enfim, são muitos povos que descendem de Avraham Avinu, e isso sem contar as tribos de Israel que foram espalhadas por todas as nações do mundo e se misturaram com todos os povos. Ou seja, até você que se considera um simples gentio pode ser um descendente de Avraham Avinu sem saber disso. Mas isso é assunto para uma outra aula. Apesar de a Torá trazer uma descrição detalhada sobre a vida e as realizações de nosso pai Avraham, ele continua sendo uma figura enigmática para nós. Como um ser humano sem um exército ou qualquer aparato de publicidade mudou a face de sua geração e de todas as gerações posteriores? Que força secreta era essa que lhe permitiu não só lutar sozinho contra a sociedade pagã e violenta de seu tempo, mas também ganhar o respeito e influenciar tanto aquela sociedade quanto o mundo inteiro até os dias de hoje? A Torá não concede a ele os mesmos adjetivos elogiosos que esbanjou sobre Noar no início da Parashá da semana passada. Pelo contrário, a Parashá que introduz a vida de Abraham começa com uma expressão bem vaga: Lech lechá me'aretzecha, vai por ti mesmo, da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais e assim por diante. Não há qualquer explicação de como Abraham conhecia ou se relacionava com Hashem, ou do porquê ele tinha que sair dali. Foi só a tradição posterior, através dos Midrashim, que perpetuaram histórias como a sua auto-entrega em nome de sua crença em um único Elohim, criador dos céus e da terra, no teste da fornalha de fogo em Ur dos Caldeus, ou como ele convencia as pessoas sobre a falsidade dos deuses, ou a história de seu nascimento de forma miraculosa. Ou seja, essas histórias extraordinárias sobre Abraham não aparecem na Torá. Não sabemos nada sobre ele antes da ordem Lech Lechá. Então, por que Abraham é tão especial? E por que ele é o pai de muitos povos e nações e o ancestral espiritual e guia de milhões de pessoas no mundo, mesmo 35 séculos depois de sua morte? A Torá procurou descrever a Abraham como uma pessoa cuja verdadeira influência flui de sua personalidade e comportamento, e não de pronunciamentos públicos ou de declarações ideológicas. Ele alimenta os famintos, ajuda os solitários, permanece leal àqueles que não eram nem mais dignos de sua lealdade. Ele invocava o nome de Hashem em qualquer lugar que ele estivesse. As pessoas viam nele uma pessoa especial, uma figura única, um herói de espírito e ação. Algumas vezes as pessoas viram nele a sua piedade e devoção. Enfim, as pessoas viram o próprio Criador através dos olhos e da fé de Abraham. E tudo isso por meio do seu comportamento, da sua conduta, da sua reputação. É interessante que essa lição de Abraham pretendia ser um exemplo para todas as gerações posteriores, especialmente para os seus descendentes. A visão do judaísmo a respeito da descrição das vidas de Abraham, de Yitzhak, Yaakov, Sara, Rivka, Lea, Rachel, é que essa descrição foi feita como um sinal, uma lição instrutiva de como viver e se comportar no mundo por todas as gerações. O nosso povo deveria se perguntar: as minhas ações são iguais às dos meus antepassados? As vidas, atitudes e comportamento dos fundadores do nosso povo deveriam ser o padrão eterno pelo qual todas as gerações de judeus se avaliariam. Ou seja, a Torá não está relatando para nós a vida de Abraham, mas estabelecendo um programa para as nossas vidas, uma meta que deveria ser alcançada.
A nossa sociedade moderna, essencialmente sem raízes, fundamentos, em busca do prazer e da gratificação individual quase a todo custo, sem disposição para se sacrificar pelo futuro ou pelos outros, sofre com a falta de heróis. Não há um referencial. Estrelas do esporte, atores, atrizes de cinema, princesas, políticos, todos provaram ser inúteis modelos de conduta. E não tendo um padrão pelo qual nos medirmos, somos infelizes em nosso egoísmo, narcisismo, mediocridade, não percebemos o custo que é para nós mesmos e para o nosso mundo permanecermos alienados e ignorantes da Torá, de sermos presunçosos, egocêntricos, de acharmos que o mundo que já existia quando a gente chegou tenha que girar em torno de nós mesmos, de não tentarmos estender a mão e tocar pelo menos na orla do nosso pai Abraão. Não temos mais memória nem mesmo dos valores que nos foram transmitidos pelos nossos avós, quanto mais de Abraão. O povo judeu sempre foi um povo oprimido, massacrado, perseguido e aniquilado pelos outros, mas nunca se viu o que nós temos visto hoje em dia. Estamos enfrentando uma extinção autoinduzida. Além da assimilação, vemos pessoas defendendo causas e lutas que só apagam ainda mais a centelha judaica que ainda permanece dentro de cada um de nós. Devíamos representar a piedade, a justiça, a bondade, a tradição, o amor ao próximo, lealdade, verdade. Essas foram as crenças primordiais de Abraão. E por meio de seu comportamento, o resto da humanidade veio a reconhecer e até mesmo adotar esses valores para si. Será que o mundo não judeu vê esses traços de estilo de vida na comunidade judaica hoje? Será que nós estamos dispostos a invocar o nome de Hashem no mundo hoje? Temos o orgulho de ser os filhos e o povo de Abraão? Ou achamos que esse assunto é supérfluo e irrelevante para nós e para as nossas famílias no mundo de hoje? Mas não basta ter orgulho de ser filho de Abraão e não agir de acordo com os exemplos que ele nos deixou. Os escritos dos primeiros discípulos de Rabbeinu Yehoshua de Natzrat citam um episódio que ilustra bem isso. Rabbi Yohanan ben Zechariah, o imersor, popularmente conhecido como João Batista, estava emergindo e chamando as pessoas para que fizessem techuvá, para que regressassem aos caminhos de Hashem. E quando ele viu que muitos dos religiosos da época que se gabavam de viverem uma vida estritamente de acordo com a Torá estavam vindo para o seu ritual de purificação, ele disse para eles: raça de víboras, vocês estão achando que vocês podem fugir da ira futura? Produzam frutos que demonstrem uma techuvá de verdade, uma techuvá genuína. Parem de se orgulhar dizendo: Abraham Avinu, Abraham é nosso pai, porque eu vos digo que até mesmo dessas pedras Hashem pode gerar filhos para Abraham. O problema daquela geração era muito orgulho e pouca prática. Em outra ocasião, aqueles mesmos religiosos contestaram a Rabbeinu Yehoshua dizendo: Abraham Avinu, Abraham é nosso pai, mas Rabbeinu Hamashiach os corrigiu. Se vocês fossem realmente filhos de Abraham, vocês fariam as obras de Abraham. Abraham não procedia como vocês estão procedendo. O problema dos religiosos da época de Rabbi Yehoshua de Natzrat era que eles estavam comprometidos apenas com a religião e não com a vontade divina. Os valores da Torá eram secundários. É claro, existiam exceções, mas a maioria era assim. A objeção de Yehoshua não era contra a tradição, mas contra a tradição que era usada como pretexto para não se importar com o próximo, ou com aquela tradição que segregava o povo, mais afastando do que aproximando as pessoas da Torá. Algumas pessoas me perguntam por que Rabbi Yehoshua não transmitiu uma alahá. Se ele batia tanto de frente, por que ele não ensinou uma forma correta de cumprir a Torá? Duas coisas. Primeiro, quem disse que ele não ensinou a forma correta de cumprir a Torá? E outra, já existia muita alahá. Os rabinos estavam pelas ruas batendo cabeça, discutindo o alahá, um descredibilizando o outro só porque faziam diferente. Rabbeinu Yehoshua não queria ser mais um deles. Ele se ocupou com aquilo que realmente era importante na Torá e nos profetas: a justiça, o amor ao próximo, a bondade, empatia por aqueles que eram menos privilegiados pelo sistema religioso de sua época.
São esses valores que nos tornam de fato judeus e filhos do grande Avraham Avinu. Essas são questões cruciais que os judeus enfrentam hoje, e não o pluralismo, os processos de paz e continuidade e outros slogans manufaturados que vemos por aí. Nós precisamos ser filhos de Avraham tanto no nome quanto nas obras, cumprir a nossa missão no mundo. E ser um discípulo de Mashiach acentua ainda mais a nossa responsabilidade nessa missão. Que Hashem nos permita cumprir essa missão com perfeição no mundo. Shabbat Shalom.